E aí, vamos nessa? Vamos começar? Primeiro, primos, enquanto os primos estão chegando, alguns primos atrasildos aí, deixa eu falar um negócio. Pô, achei muito legal o que aconteceu ontem, entre ontem e anteontem, de verdade, porque eu me sinto muito responsável por participar, né, de toda essa mudança que está acontecendo no Brasil. E não quero dizer que essa mudança está acontecendo por causa de mim, mas eu gosto de dizer que eu estou ajudando nessa mudança, né? Então, a taxa de juros caiu, né? Eu falei um pouco para vocês, caiu para 5,5%, né? E o que costuma ser muito bom para a economia, né? E muito ruim para quem não sabe investir, só tem dinheiro na renda fixa, né? E aí o que aconteceu foi que, a gente descobriu que tinha um fundo no Santander que cobrava uma taxa de administração muito alta, né, de 5,5%, e a gente fez um vídeo sobre isso e foi muito legal porque o banco, a gente fez a gente fez de noite, de manhã o Santander abaixou a taxa de administração desse fundo, né? Esse fundo tinha mais de 150 milhões de reais lá dentro, então tem muita gente que com certeza não sabia, né, dessa taxa. E aí eu fui pesquisar e várias outras pessoas postando vários outros fundos em outros bancos, né? E aí eu comecei a entender que tem vários fundos em outros bancos que tem taxa de inflação de 4%, de 5% também, taxas muito altas, né? E aí eu fui lá e levantei todos esses bancos aqui e aí eu fiz uma campanha, né? Eu lancei uma campanha ontem pedindo para os primos, convocando todos os primos para irem nas páginas dos bancos que eu citei, que tem fundos com taxas estratosféricas também, e para colocarem lá um hashtag é justo, né? Porque realmente tenho certeza que quem tem dinheiro no fundo desse não sabe o que está acontecendo. Imagina, você investe num lugar que o seu rendimento, seu retorno é 5,5% ao ano e a taxa que você paga nesse fundo aqui é 5%. Isso aqui é quase que, enfim, não faz sentido, né? É tipo, você vai lá e compra um café, uma xícara com café dentro, e aí quando você recebe só a xícara sem o café, entendeu? Você não recebe o que você comprou, na verdade. Porque imagina, você vai lá, você vai ganhar R$1.000 de rendimento e vai ficar de taxa R$1.000. Não faz sentido isso daqui, né? E eu achei muito legal os primos todos participando, todos vocês indo lá nas páginas dos bancos e tal, porque isso daqui está ajudando muito o Brasil de certa forma, tá? A gente aqui tem mais conhecimento sobre investimentos, né? Vocês têm mais conhecimento sobre investimentos. Mas tem muita gente no Brasil, o grande Brasil, cara, que eles não sabem nem o que está acontecendo. Eles não sabem nem o que é investir, eles deixam o dinheiro no banco, chega lá uma pessoa, um gerentinho do banco e fala, não, pode deixar aqui, tá tranquilo. E eles conhecem, e eles confiam toda a fortuna deles, né? Construída, que para eles é uma fortuna, a uma outra pessoa do outro lado, e aí no final da vida eles vão descobrir que isso daí não deu certo, né? Eles vão descobrir que não deu certo. Só 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida, né? E as pessoas muitas vezes descobrem só lá na frente que não vão poder se aposentar e vão depender de doação, etc, não é? Então isso aqui é muito ruim. E eu fico muito feliz de ver todo mundo se movimentando, tá? Fico um pouco triste de ver algumas pessoas com influência e na área de finanças que não participam disso, né? Porque quando já vi pessoas fazendo movimentos, tá, na internet e tal, no mundo financeiro, mas para querer crescer, para querer pegar mérito para essas pessoas e tal, né, criando hashtags próprias. E o que eu estou fazendo aqui foi criar uma hashtag que não tem nada a ver com o primo, é uma hashtag é justo. Então eu quero que todas as pessoas participem. Então se as pessoas não estão participando disso daqui, óbvio que elas estão fazendo muitas vezes um bom trabalho, mas elas deveriam participar, porque isso aqui é pelo bem de todo mundo, tá? É realmente a nossa oportunidade de ajudar o brasileiro a investir melhor, entendeu? De ajudar o brasileiro a investir melhor. Enfim, então, se as pessoas que você segue não estão participando desse movimento, sugiro que você cobre elas hoje, tá, primos? Cobre elas. E aí? Não vai fazer? Não vai fazer? Vamos ajudar. A gente conseguiu fazer com que o banco abaixasse ontem. E se os outros bancos também abaixassem, tá? Enfim, é isso que eu tenho para dizer e parabenizar todos vocês que estão participando disso, porque eu tenho certeza que outros bancos vão mexer também nisso. E não é nada se um banco mexer, não é como se o banco tivesse perdido uma luta, não é nada disso. Significa que o banco, ele fez algo em prol do Brasil, é isso. Ninguém perdeu não, isso aqui é bom para o Brasil, todo mundo ganha, não é humilhar banco, não. Mexeu, legal, que legal, parabéns, respondeu. É isso aí, ouviu a voz da razão, a transparência, né? Ouviu a voz da comunidade.
Isso é muito legal. Primos, vamos começar então a live de hoje. A live de hoje tem uma frase que eu acho que talvez seja a minha frase favorita, tá? A frase favorita é o seguinte: decisões têm consequências, indecisões também. Decisões têm consequências, indecisões também, né? Então, a gente toma decisão e a gente sempre toma consequências aqui, não é? Então a gente pensa, putz, a qualidade das minhas decisões vai impactar na distância que eu vou chegar, não é? Então, eu vou tomar uma decisão de eu fazer isso ou aquilo. E aí, dependendo do que eu fizer, eu posso ter um resultado ou não. Agora, as pessoas não sabem que se eu não tomar decisão nenhuma, eu automaticamente tomei uma decisão, a decisão de não fazer nada. A decisão de não fazer nada. E quando eu tomo a decisão de não fazer nada, eu também tenho uma consequência. Não é? Então tem gente que é muito decidido, toma uma decisão rápida, e tem gente que é muito indeciso e por isso não toma decisão. E essa pessoa também vai ter uma consequência pela indecisão dela. Então nunca esqueça disso. Se você for indeciso e não tomar uma decisão, saiba que automaticamente você está tomando uma decisão. Tá? Só que é muito melhor você tomar uma decisão consciente, uma decisão que você escolheu, que fez sentido para você, do que simplesmente aceitar o que vier. Tá? Simplesmente aceitar o que vier. Essa é a nossa frase do dia. Tá? Hoje separei alguns pontos aqui. Deixa eu mostrar para vocês o mapa mental de hoje. Espera aí. Aqui, espera aí. Boa. Vamos lá. Então, como que o mapa mental está dividido hoje? Eu vou falar um pouquinho de risco da ruína rapidamente, tá? Hoje a gente vai falar de mentalidade de novo, tá? Mentalidade se aplica para investimentos, se aplica para finanças pessoais e se aplica para negócios e dinheiro, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o risco da ruína, tá? Isso daqui é incrível, eu aplico muito isso aqui na minha vida. Vou falar um pouquinho sobre o impacto de taxas no longo prazo, já que pegando um pouco da carona do que eu tenho postado aí nos últimos 2 dias, tá? Para você saber a diferença o impacto que algumas taxas geram no longo prazo, tá? Vou falar sobre os 3 caminhos que você pode seguir financeiramente falando, tá bom? Vou falar sobre os hábitos das pessoas eficazes, né? Então, em alguma live no passado eu já toquei nesse assunto, tá? Eu vou falar de algumas coisas que eu já falei, vou adicionar outras que eu não falei, tá? Para que a gente torne isso aqui um pouco mais eficiente. E hoje é a live 10 do dia 21, tá bom? Então vamos começar aqui, falar um pouquinho de risco da ruína rapidamente. Seguinte, o que é o risco da ruína? O risco da ruína é o risco de da noite para o dia você sumir, de você perder tudo. Você não pode se expor ao risco da ruína, tá? Só que muitas pessoas se expõem ao risco da ruína. Então, por exemplo, tem 2 situações, tá? Você tem aqui um cassino e você tem um cassino solo e um cassino com 100 pessoas diferentes. Então, o que acontece? Imagina um cassino e você tem uma única pessoa que vai no cassino no primeiro dia. Essa pessoa, se ela quebrar, ela não volta no segundo dia, certo? Aí você tem essa pessoa que vai no cassino no segundo dia. Se essa pessoa quebrar, ela não volta no terceiro dia. Então, uma pessoa indo no cassino durante 100 dias seguidos, estatisticamente falando, é a mesma coisa do que 100 pessoas irem no mesmo dia no cassino. Só que o que é mais arriscado para o cassino? Uma única pessoa ir no cassino 100 dias seguidos ou 100 pessoas irem no cassino em um único dia? O que é mais arriscado? O que é mais arriscado é uma pessoa ir no cassino sozinha. Por quê? Porque aqui, se essa pessoa morrer, se essa pessoa quebrar, já era, o cassino ele quebra também. Quando você tem 100 pessoas, você tem essa diluição de risco, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir do risco da ruína, tá? Vou tirar os comentários aqui. Espera aí. Então, a gente tem que fugir do risco da ruína, tá? Então, o que é o risco da ruína? O risco da ruína, geralmente, ele se mascara, né? O meu amigo Richard me ensinou que ele se mascara
de algo forte, né? Então, ele está sempre assim, subindo e de repente, pum, ele quebra de uma vez. Por exemplo, ele é aquela xícara, imagina, você tem lá a xicrinha, né? Você tem aqui a xicrinha, ó, tô desenhando bem, hein? Você tem aqui a xicrinha, aliás, imagina essa xícara aqui, você tem essa xícara de café, tá bom? Essa xícara, se eu bater assim, ó, ela não vai quebrar, tá vendo? Ela não vai quebrar. Então ela se mascara de algo muito forte. Ela não vai quebrar. Então, quando ela é exposta a pequenos probleminhas, ela não quebra. Ó. Parece que ela é forte. Mas se eu soltar ela daqui até o chão, ela quebra. Então, ela é frágil. Então, ela quebra imediatamente. Tá? Mesmo parecendo forte, ó, eu bato aqui, ela não quebra. Se eu soltar ela de uma distância um pouquinho maior, ela quebra. E o risco da ruína é assim. Então, por exemplo, eu posso andar de carro sem cinto no banco de trás durante 30 anos da minha vida. É eu ter uma batida forte que a minha vida acaba, que eu morro. Então eu tenho 30 anos de vida aqui, de repente é uma vez para, pum, morrer. Se expor ao risco da ruína. Tá? Se você tiver 99% de chance de ganhar e 1% de perder, você tem que tomar cuidado com a possibilidade das coisas. Sempre com a possibilidade. Por quê? Porque se você tiver 99% de chance de ganhar muito e 1% de perder tudo, poxa, se você fizer isso daqui 100 vezes na sua vida, em uma das vezes você vai quebrar, você vai sumir, você vai ser extinto. Então você não pode se expor ao risco da ruína. Então o que eu mudei na minha vida, por exemplo? Usar cinto no banco de trás. Eu uso o cinto no banco de trás. Mas antigamente eu não usava. Então eu comecei a usar cinto no banco de trás. Por quê? Porque se eu não uso cinto, eu me exponho ao risco da ruína. Porque eu ando muito de Uber e tal, de 99, de táxi, tá? Outra coisa, eu tenho carteira de motorista de moto, né? E hoje eu não ando mais de moto. Porque moto para mim é risco da ruína, tá? Então eu me afasto do risco da ruína. Então vamos supor que você pega todo o seu dinheiro investido e você coloca em uma única coisa. Isso daqui é risco da ruína. Você demorou a vida inteira para construir. Mas se você coloca todo o seu dinheiro em uma única coisa e essa coisa quebra, você pode sumir da noite para o dia. Então você precisa tomar cuidado, não se exponha ao risco da ruína. Tá bom? Então esse é um conceito geral. Sempre, nunca se exponha ao risco da ruína. Nunca se exponha ao risco da ruína. O risco da ruína é o risco de você da noite para o dia quebrar e sumir. Tá bom? Por isso que, por exemplo, ter uma carteira diversificada é boa para você. Tá bom? Taxas. Impacto das taxas no longo prazo, já que a gente está falando de taxas, né? Que eu falei nos últimos 2 dias. Eu fiz um estudo há um tempo atrás, vou até puxar depois para compartilhar ali no Close Friends. E as taxas, eu fiz um estudo com a carteira de investimentos do Warren Buffett, tá? Se você tivesse investido $100, tá? Lá atrás, quando o Buffett começou a investir, você teria mais ou menos 1,3 milhões de dólares. $100 teriam virado 1,3 milhões de dólares em mais ou menos 50 anos. Agora, e o Buffett investiu basicamente em ações, né? Agora, se você tivesse investido $100 em um fundo de investimentos que tivesse uma taxa, né, de 2% de administração com 20% de performance, né? Ou seja, é um fundo que todo ano você vai pagar 2% de administração. Né? Ao invés de ter 1,3 milhões, você teria 0,2 milhões. Ou seja, você teria 200 mil reais. Então, entre ter 200 mil reais e 1,3 milhão, é muito diferente, concorda? E aqui eu estou falando de 2% de taxa de administração. Imagina aqueles fundos que a gente está falando que cobram 5% de administração. É uma diferença grotesca, absurda na sua vida. E o que a gente tira desse mini estudo aqui? O que a gente tira é, fuja de taxas abusivas, fuja de taxas, tente sempre minimizar taxas. Se você paga alguma taxa, essa taxa precisa justificar, né? Então, por exemplo, as pessoas, eu vejo que as pessoas, elas sempre querem fugir de taxas, né? E eu acho bom esse pensamento, fugir de taxas, isso daqui é legal, ajuda pra caramba. Mas não fugir de taxas a qualquer custo, porque, por exemplo, as pessoas pensam mais em preço do que em valor. Então as pessoas preferem
não pagar nada e não ganhar nada do que pagar R$10 e ganhar em valor algo equivalente a R$20. Então, por exemplo, eu vou fazer uma assinatura, tá? E eu prefiro pagar uma assinatura de R$20 por mês se eu ganhar o equivalente a R$30, R$40 por mês. Porque faz sentido, o valor que eu ganho é maior do que o preço que eu pago. Então imagina, sei lá, tem um Netflix, aí tem a Amazon, aí você tem Spotify, aí você tem, sei lá, várias outras assinaturas, soma tudo isso, aí dá R$100. E aí ao invés de você pagar R$100, você poderia pagar R$50. Faz sentido, não faz? Então se você pagar R$50 para ganhar 100, vale a pena. As pessoas têm a mentalidade de eu nunca quero pagar taxa nenhuma. Isso daqui às vezes é burrice. Porque as pessoas preferem não pagar nada e não ganhar nada. E não façam isso, porque isso é burrice. Agora, nos investimentos, quando você não tem um valor agregado do outro lado, aí não adianta você pegar e também querer pagar taxa, porque aí não faz sentido. Tem taxa que vale a pena e tem taxa que não. Por exemplo, você tem às vezes um cliente que é um investidor que quer investir e quer ter uma assessoria de investimentos. Pois ele tem um valor agregado maior, se essa assessoria agregar. Faz sentido essa pessoa pagar mais. Agora, porque ela vai ter um valor agregado a mais. Agora, se essa pessoa faz tudo sozinha, ela não precisa pagar essa taxa a mais. Não faz sentido, não é? Então, ela tem que ter taxa baixa ou nenhuma taxa em um monte de coisa, não é? Então, pense sempre assim. Pô, você vai pagar uma baita taxa de tração em um fundo? Depende. Você tem fundo que tem um puta gestor, que tem uma puta equipe. Então, por exemplo, você tem um fundo que investe em ações. Ontem eu gravei um podcast, vai sair daqui a pouco, muito legal. Sei lá, você investe num fundo de ações. E o fundo de ações, cara, vamos supor que ele cobre petróleo, ações de petróleo. Aí o fundo vai lá, compra uma passagem, envia o seu analista lá para Arábia Saudita, conversar com todo mundo, fazer um puto estudo e tal. Esse fundo aqui, ele precisa fazer esse tipo de coisa, então ele pode cobrar um pouco mais e logo as decisões dele devem ser melhor. Mas tem fundo que não, fundo que entrega o mesmo valor, que é um negócio, alguns perrapados lá, e aí essa galera que cobra uma puta taxa. Então toma cuidado. Pagar uma taxa não é ruim nunca, desde que você tenha um valor agregado por esse preço, tá bom? Então, gente, toma cuidado com isso, mas também não se aventure pagando um monte de taxa besta. Taxa geralmente te ferra, tá bom? Vamos lá. Agora, eu separei aqui, primos. Eu separei aqui algumas coisinhas que merecem ser compartilhadas. Primeiro, tem um livro. Puta, amor, você lembra aquele livro que a gente leu? O da calçada lá, Walkers, Fast Lane? Chama Fast Lane, eu acho, não chama? Eu acho que chama Fast Lane, primos. Depois eu vou pegar, mas assim... É um livro que ele tem um conceito muito interessante sobre o processo de enriquecimento ou não das pessoas, né? Então ele separa as pessoas em 3 grupos. Ele tem as pessoas da calçada, as pessoas que andam pela via lenta e as pessoas que andam pela via expressa, que é a via rápida, né? Então você tem 3 tipos de pessoas aqui. As pessoas que andam na calçada são aquelas pessoas que elas são muito boas em gastar. Elas se preocupam mais em gastar do que em ganhar. Elas se preocupam mais em gastar do que ganhar. Mas lembra, o que você foca, expande, né? O que você foca, expande. Então se você foca em gastar, é isso que vai acontecer com você. Gastar, tá? Então essas pessoas são aquelas pessoas que se ganharem muito dinheiro, elas só vão pensar assim, cara, mas como será que eu posso gastar esse dinheiro? O que eu faço? É mais ou menos isso. Só que aí você tem aquelas pessoas, e as pessoas não enriquecem, claro, né? E aí você tem as pessoas que fazem parte da slow lane, que é a via lenta. Isso daqui é a maioria da população. São aquelas pessoas que seguem o padrãozinho. O que é o padrãozinho? Eu estudo na escola, depois eu faço a faculdade, depois eu faço não sei o que lá, depois eu financio não sei o que lá, depois eu parcelo não sei o que lá, eu vou guardando dinheirinho, aí eu uso para viajar. E é isso. Essas pessoas, elas dificilmente enriquecem, elas seguem o padrão da sociedade. E esse padrão aqui, ele tem um custo muito alto. A sociedade, ela prepara a gente para vender o nosso tempo. A gente é um escravo do nosso tempo. A gente passa muito tempo fazendo as coisas, gente.
4 anos de faculdade, né? Aí a gente faz mais sei lá quantos anos aqui de MBA, sei lá quantos anos antes de MBA de graduação, de pós-graduação, etc, né? Aí você estuda mais não sei o que lá e tal. Aí sabe o que acontece? Você tem aqui um baita diploma. E aí você pega, olha, e tem um monte de gente ganhando muito mais dinheiro do que você, que não tem nada disso. Porque quando você gasta todo esse tempo, pô, você tem muita gente seguindo um caminho um pouco mais rápido que isso, tá? Então, veja só, eu vou fazer um vídeo em breve comparando quem ganha mais dinheiro, um médico ou uma funcionária doméstica. E vocês vão se arrepiar com o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha só, né? Você vende a sua hora ao longo da sua vida. Aí você vai lá à escola, não sei o que lá, e você faz tudo isso daqui, uma vida inteira fazendo isso para ter, sabe o quê? Um bom emprego. E esse bom emprego que em algum momento te manda embora, se tiver uma crise, etc. Um bom emprego. Óbvio que o outlier, ele não é mandado embora. Nunca. Só que o outlier, como ele é muito bom, ele ganharia muito mais dinheiro se ele seguisse pelo caminho da via expressa, o caminho da fast lane. Tá? Então o que é o caminho da fast lane? É o seguinte, se você é uma fórmula, valor versus escala igual a sucesso. Tá? Então assim, se você, não é o caminho de você vender tempo, seguir o padrão, é o caminho de você crescer, agregar valor, pensar em ganhar dinheiro, exponencial, escala. Se você conseguir agregar valor em escala, você ganha dinheiro rapidamente. É isso. É simples assim. Tá? É isso que a gente precisa ter em mente. Se você agregar valor e fizer isso aqui em escala, você vai ganhar dinheiro. Esse é o pensamento. Tá bom? Então, toma cuidado, porque esse daqui nunca enriquece. Tá? Esse daqui, ele vai vender muito tempo para quem sabe se aposentar no futuro. Ele se preparar para ter um bom emprego e ganhar um salário. E esse daqui é o cara que geralmente cresce, enriquece e tem uma vida mais livre, tá bom? Beleza. Tem um outro livro que é um livro sobre hábitos eficazes, né? Chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, se eu não me engano, tá? E ele tem alguns hábitos que são interessantes e eu adicionei alguns outros hábitos aqui que eu acho legais, tá? E eu separei eles para vocês porque eles se aplicam a tudo. Se aplica a dinheiro, a investimentos, a ganhar, a finanças pessoais, a vida, a relacionamento, a tudo. Tá? Então, eles são muito interessantes. Vamos lá. Primeiro hábito, proativo. Você tem as pessoas proativas e as pessoas reativas. Né? As pessoas reativas são aquelas que esperam alguma coisa acontecer para se posicionar. As pessoas proativas são aquelas que se antecipam às coisas. E eu quero ter no meu time pessoas proativas. Você quer ter no seu time pessoas proativas. Você não quer ter pessoas reativas, você quer ter pessoas proativas, que se antecipam aos problemas. Só que o negócio as pessoas proativas, elas precisam entender o seguinte. Existem coisas que a gente não pode controlar. Coisas que a gente não pode controlar. Por exemplo, a chuva. Né? Por exemplo, a chuva. Então, veja só, deixa eu voltar aqui para mim. Então, imagine o seguinte. A chuva, né? Então, eu vou lá. E eu, sei lá, estou indo a pé para algum lugar, começou a chover. Cara, eu não trouxe meu guarda-chuva, eu caguei. Tá chovendo. Adianta eu me estressar com isso? Não, porque como eu não controlo isso, eu não posso. Trânsito, eu podia ter saído mais cedo. Não saí, estou no trânsito. Adianta eu me estressar com isso? Não. Então tem coisas externas que, como a gente não controla, não adianta. Não adianta a gente querer ficar estressado com isso. A gente tem que se preocupar com o que está ao nosso alcance. Só com o que está ao nosso alcance. Porque o que não está ao nosso alcance, né, pode parecer idiota, mas se você pode resolver um problema, não tem por que você se estressar. Agora, se você não pode resolver um problema, se não dá, também não tem como você se estressar. Porque não adianta, você não pode resolver. Tá bom? Então, toma muito cuidado com isso daí, tá? Seja uma pessoa proativa, se você quiser. Obviamente eu estou sempre falando aqui sobre o que eu acredito que é um modelo que funciona, que faz sentido para as pessoas ganharem dinheiro, crescerem, tá bom? Então é disso que eu estou falando e obviamente tem muitos estudos por trás desses hábitos, ok? Muitos estudos. Então depois eu vou até passar a biografia do livro, tá bom? Para vocês darem uma olhada.
Segundo ponto, as pessoas altamente eficazes, elas têm objetivos, tá? Como assim objetivos, né? Todo mundo tem objetivos, mais ou menos. As pessoas, elas querem coisas, mas elas não transformam isso em objetivos. Por exemplo, quando eu estava com o Abílio Diniz, o Abílio Diniz me falou o seguinte: Thiago, eu acho que as pessoas têm muitos sonhos, né? Mas muitas pessoas têm sonhos e eu adoro acordar para realizar esses sonhos, né? Então tem muita gente que dorme sonhando e eu prefiro acordar para realizar esses sonhos, alguma coisa assim, né? E o que ele quer dizer é o seguinte: as pessoas não têm objetivos, elas têm sonhos. Os comentários, primos, eu só desabilito quando eu estou focando aqui no mapa mental. Quando está falando eu com vocês, eu não tiro os comentários, tá bom? Gosto de sentir essa interação, preciso dessa interação aqui de manhã com vocês, tá bom? Afinal, estamos ao vivo. Se fosse para não ter comentário nenhum, eu deixava gravado aqui, enfim, e tamo junto. Tava na academia agora, sei lá, alguma coisa, tá bom? Então, as pessoas não têm objetivos, elas têm sonhos. As pessoas precisam pegar esses sonhos e transformá-los em objetivos. Então, por exemplo, eu quero... imagina, eu tenho um sonho de... Imagina nunca mais precisar trabalhar, ficar o dia inteiro sem fazer nada. Caraca, que animal, que sonho. Vamos supor que seja um sonho. Tá, vamos transformar em objetivo? O que é o objetivo? O objetivo é assim, quanto dinheiro eu preciso ter para poder fazer isso? Eu preciso ter X milhões. Legal, objetivo. Só que aí depois do objetivo, você tem que ter vários mini objetivos para você chegar até lá. Mini objetivos. Então se eu quero ter 1 milhão daqui a tanto tempo, então eu quero ter 500 mil daqui a tanto tempo. E se eu quero ter 500 mil, eu preciso ter tantos mil daqui a tanto tempo. E assim por diante. Sonho, objetivo, mini objetivos. Você precisa fazer isso. Agora, sabe o que eu sempre repito? Tem muita gente que sabe, que entende o que eu estou falando e que não vai fazer. E não adianta você só saber o que eu estou falando. Você precisa colocar isso no papel. Deixa eu te propor um exercício muito simples, tá? Hoje, você escreve um sonho, depois você transforma ele em objetivo e depois você coloca mini objetivos para você chegar até lá. Só isso, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Vou até pegar uma outra folha. Não vai ficar... Isso aqui não vai fazer parte do mapa mental, mas só para compartilhar. Faça só o seguinte. Só faz assim, sonho. Escreve sonho. Por exemplo, viver de renda. Sonho em viver de renda, tá? Aí transforma em objetivo. Por exemplo, eu preciso ter, 3 milhões de reais. Aí você transforma em mini objetivos, né? Então, objetivo, você põe assim, 10 anos, 3 milhões. Objetivo, 5 anos, 1 milhão. Objetivo, 1 ano, 100 mil. Então, só em mini objetivos. Só isso. Simples, ok? Só isso. E aí você vai transformar um sonho em objetivo e aí existe a possibilidade de você atingir ele, ok? Só isso. Beleza? Só isso. Simples assim. Okay. Beleza. Terceiro ponto, terceiro hábito das pessoas eficazes. As pessoas, elas têm sempre na cabeça delas o que é o mais importante a ser feito. Então, você deve ter um monte de tarefa para fazer hoje, um monte. Você deve chegar no trabalho ou, no seu negócio e você vai olhar para isso e vai falar, caraca, eu tenho muita coisa para fazer, eu não sei nem por onde começar. O que você vai fazer? Você vai ter um objetivo que é o mais importante de todos. Você sempre tem algo que é a coisa mais importante a se fazer. Então você deve sempre se perguntar, qual é a coisa mais importante que eu devo fazer? A coisa que se eu fizer eu vou me sentir bem. A coisa que vai representar a grande vitória do meu dia. Qual que é o meu grande objetivo? Qual que é? E, aliás, deixa eu ensinar um esqueminha para vocês também. Não vai caber no mapa mental aqui. Não, vai ter que caber. Não, eu vou fazer uma outra folha, vai. Não importa.
que é o seguinte, ó. Pensa o seguinte, ó. Não vou nem tirar os comentários, fica muito rápido, tá? É o seguinte. Faz isso daqui, ó. Você põe importante. Lembra a matriz de Eisenhower? Urgente. Não importante. Não urgente. Então pensa assim, ó. Desenha isso daqui. Importante, urgente. Não importante, não urgente. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai fazer o seguinte. Você vai começar a colocar suas tarefas aqui dentro. Então, o que é importante e urgente, você vai colocar aqui. E o que está aqui é a coisa mais importante de todas, é o que você precisa fazer. Porque é o que te dá resultado, que é importante, e é urgente. O que não é importante, mas é urgente, cara, você não precisa fazer, entendeu? Você pode fazer depois, sei lá. Mas não é importante, não vai te dar resultado. O que não é importante, não é urgente, você também não deve fazer. O que é importante, mas não é urgente, você deve fazer, mas com menos prioridade do que isso daqui, tá? Do que isso daqui. Então, é só você fazer isso daqui, tá? E você vai ter uma mínima noção de qual que é o seu objetivo, ou o que você precisa fazer, tá? Eu falei já com o Christian da Trejo do Tempo e ele me disse que isso aqui está ultrapassado, que tem algo mais novo e que funciona melhor e tal. Eu uso isso daqui e funciona na minha vida. Então, para mim, o que importa é, funciona, legal, então eu vou usar. Agora, se dá para aprimorar, melhor. Então eu vou ver com ele e aí, aprimorando isso, eu compartilho com vocês. Mas se vocês usarem isso daqui, já vai funcionar. Já vai ajudar muito vocês no dia de trabalho de vocês. Tá bom? Vamos voltar aqui. Beleza. Quarto ponto, escutar, tá? Sabe escutar, tá? As pessoas são mais eficazes, elas escutam mais. Sabe por quê? Porque essas pessoas ficam só falando, elas geralmente falam, quem fala demais, geralmente fala muita groselha, entendeu? Fala muita groselha. Se você ficar ouvindo, ouve, digere e fala, caraca, legal, você é mais assertivo quando você fala. Ouve, digere, reflete e seja mais assertivo, tá bom? Faz isso e pronto, acabou. Ouve mais. Pessoas eficazes, que têm esses hábitos eficazes, elas são pessoas que ouvem mais. Só isso, ouve mais. Isso aqui vai te ajudar. Experimenta, tá? Se você é do tipo de pessoa que fala demais, não acha que isso aqui é uma coisa boa, tá? Não acha. As pessoas que falam demais sempre falam assim, desculpa, é que eu falo demais, né? Não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, não é uma coisa boa. Não se vanglorie disso. As pessoas do outro lado geralmente não gostam de alguém que fala demais. Porque as pessoas, elas querem ser ouvidas. Então, você tem que escolher quem você quer ser. Às vezes, tem pessoa que fala realmente demais e é uma dificuldade para elas abrir mão de falar demais. Mas, se você quer ser uma pessoa, sei lá, que é reconhecida pelas outras como uma pessoa mais coerente, um líder, etc., foca em ser uma pessoa que escuta mais, tá bom? Você vai ser mais assertivo. Quinto hábito das pessoas eficazes é ser uma pessoa que pensa no ganha-ganha. As pessoas geralmente pensam no ganha-perde. Ganha-perde. As pessoas pensam assim, eu preciso ganhar e para eu ganhar você precisa perder. Então eu vou vender um negócio, então para mim, quanto maior o preço desse negócio aqui, quanto mais eu arregaçar com você, melhor para mim. Não é? Então você está numa negociação aqui, você quer arregaçar o outro lado. Tá? Só que às vezes você fizer isso, em algum momento outra pessoa vai saber. Vai saber. É igual os fundos agora, lá, 5.000% de administração. Isso é injusto. Não é um ganha-ganha, é um ganha-perde. E aí as pessoas em algum momento, elas descobrem isso e aí você nunca mais faz negócio com elas se você não responder rápido. Tá? Agora, se você pensar numa relação de ganha-ganha, você vai poder agregar mais valor para as outras pessoas. Todo mundo ganha. Quando todo mundo ganha, é melhor. Tá? Quando todo mundo ganha, é melhor. Sabe por quê? Porque se você ganha essa pessoa também, os dois crescem. Os dois fazem mais negócios. Os dois se indicam parceiros. Os dois têm ideias novas. Os dois estão felizes. O ambiente é bom. Não é um ambiente ruim. Ganha-ganha. E com isso, eu junto com o sexto hábito, que é o hábito de criar sinergia, né? Então, por exemplo, o que eu penso sempre? Tem aqui o nicho de influenciadores de finanças, tá? Eu vejo o nosso segmento como algo que deveria ser mais próximo. Sabe por quê? Porque no final das contas, a gente tem que mudar o Brasil. A gente tem que mudar o Brasil, tá? Tem muita gente que fala assim, não, eu não vou mencionar ninguém, aqui no nicho de finanças, porque senão eu vou dar audiência para outras pessoas.
Ah, isso é essa... Não, as pessoas pensam assim. O que eu sempre faço? Eu pego alguém de finanças que está começando, ou pego alguém de finanças que é menor, e eu vou e ajudo essa pessoa se eu achar que ela é boa. Eu entendo que o primo ele tem um alcance já relevante, então eu ajudo as pessoas que eu acho que são boas no meu segmento. Porque se essas pessoas ajudarem mais pessoas, essas outras pessoas vão ajudar mais pessoas, depende de ter mais gente investindo, ter mais gente interessada pelo assunto, e todo mundo ganha. Todo mundo ganha, certo? E tem pessoas que não, tem pessoas que pensam que elas não devem ajudar o segmento, porque elas vão criar concorrência, tá? Então tudo bem, depende do seu ponto de vista, mas eu acho que para o longo prazo, pensar dessa forma te faz crescer, tá bom? Sétimo hábito. O sétimo hábito é afiar o machado, né? É uma coisa que vocês já devem ter ouvido, que é o seguinte: você pega o lenhador, ele vai lá, tá cortando árvore, tá cortando árvore. Chega uma hora que ele tem que começar a dar várias batidas para cortar a árvore, porque o machado dele já não está afiado. E ele continua batendo, então o trabalho dele começa a ser mais ineficiente. E mesmo assim ele continua batendo, ele fala, não posso parar de trabalhar, preciso fazer E ele vai ficando mais ineficiente, cada vez mais ineficiente, tá? E o que acontece? Às vezes é bom ele parar, afiar o machado, para ele continuar batendo na árvore aqui e continuar eficiente. E o que acontece é que muitas pessoas, elas ficam tão enroladas no dia a dia delas, elas têm tanta coisa para fazer ali, que elas esquecem que às vezes elas precisam parar para lapidar as skills delas, para elas poderem ficar mais eficientes. Então pensa assim, pensa numa pessoa que viu a transformação digital passando na frente dela, ficou muito focada ali só em trabalhar, não parou para se desenvolver, e quando ela não parou para se desenvolver, de repente veio aqui e ela fala, nossa, Facebook, o que é isso? Nossa, marketing digital, o que é isso? Nossa, não sei o que lá, o que é isso? Essa pessoa, ela vai deixando de afiar o machado e ela fica ineficiente, porque ela não é mais competitiva, entendeu? Não é mais competitiva, entendeu? Então, não faz sentido. Às vezes você precisa parar e afiar o machado. Como que você afia o machado? Você lê livro, você participa de evento, você estuda, tá bom? Você faz esse tipo de coisa. Agora, você tem o oposto, que é a pessoa que só vive também afiando o machado, né? Então, se você só ficar afiando o seu machado e nunca vai cortar árvore, você também não vai ter resultado nenhum. Nossa, meu. Ai, o Tarantino tem o horário dele que é reloginho, meu. Das 5 e pouco ele vem aqui, dá aquele bom dia, né, meu? E ainda bem que vocês não podem sentir o cheiro que eu sinto aqui, primos. Ai. Beleza. Então, você tem que tomar cuidado com isso, porque tem aquela pessoa que só via afiando machado. Eu conheço milhares de pessoas assim. Geralmente essas pessoas, elas vão em todos os eventos que tem, elas leem todos os livros que tem, elas são expertas em frases de efeito, mas elas não fazem nada na prática. Só ficam pensando e falando e teorizando, né? Então, não seja essa pessoa também, que aí é a pessoa que tem obesidade mental, tá bom? É a pessoa que tem obesidade mental, tá bom? E o último hábito, é um hábito que eu vi uma pesquisa do Google uma vez, é uma pesquisa falando de o que faz um time performar muito bem. E o que faz um time performar muito bem é o psychological trust, ou seja, é a confiança psicológica. Então imagina o seguinte, todo mundo já se sentiu, e eu já me senti também, acuado num time. Então você está num time e você vai expor a sua ideia. E quando você expõe a sua ideia, você é retalhado na hora. Você, cala a boca, sua ideia não tem nada a ver, você não sabe o que está falando, você é um idiota. E você fala, caraca! E aí você para de dar suas ideias, você não se sente confiante para dar suas ideias. Você não se sente livre para dar suas ideias. Não é? E aí, de repente, o que acontece? De repente você para de dar suas ideias, você para de contribuir, e aí você geralmente tem uma visão de um chefe do outro lado. Tá? Ele pode acertar sempre ou não, e geralmente ele erra em algum momento. Quando você tem uma confiança psicológica, as pessoas do seu time se sentem livres para dar ideias. Então no meu time, por exemplo, estagiário dá ideia e a gente debate junto, né? Meu time todo dá ideia, todo mundo se sente confortável. Eu treto com o meu time no bom sentido, né? Porque uma pessoa acha que tem que fazer um negócio no vídeo e eu acho que tem que fazer outra. E tudo bem, porque no meu time é assim, a gente discute junto, tá bom? Então, dê confiança para o seu time ou brigue por isso, negocie por isso, tente ter acesso a isso, porque isso é que faz os times performarem melhor. É um hábito de uma pessoa eficaz, tá bom? Primos,